No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos em paz, após longa vida cheia de amor e serviço, o Sr. Antônio dos Santos, um verdadeiro pilar da comunidade de Água Clara, no sertão do Piauí. Nasceu lá, em 1950, filho de humildes camponeses que acreditavam nele e o amaram fervorosamente. Crescendo, Antônio se dedicou ao estudo e aos trabalhos do campo. Com a ajuda de sua mãe, tornou-se um habilidoso agricultor e vinhateiro. Seu sonho era criar uma produção vitivinícola que pudesse sustentar sua família e trazer desenvolvimento ao seu querido sertão. Casou-se aos 20 anos com a amada Maria, e juntos tiveram 4 filhos. Foi um marido dedicado e uma figura paterna para todos os que o conheceram. O lar dele era abrigado e cheio de amor. Em 1975, Antônio ingressou na Polícia Civil do Piauí. Ao longo de 30 anos de serviço, ele se destacou por sua integridade, dedicação e carinho pelos cidadãos. Ele foi *Start Hero do Estado, recebendo em 1985 a Ordem do Mérito do Trabalho por seu trabalho incessante em combate às drogas e ao crime. Antônio também era um apaixonado pela natureza. Dedicou-se à fotografia de fauna e flora, compilando uma coleção impressionante que doou para o Museu Municipal de Teresina. Também cultivava orquídeas, criando uma exuberante coleção de mais de 200 exemplares diferentes em seu jardim. A tragédia chegou em 2010, com a morte repentina de Maria. Ele lutou para se recuperar desta perda, mas continuou forte e resoluto. Com a ajuda de sua irmã, eletricida, ele se dedicou às atividades doadas de uma instituição de caridade local. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em 2015, quando recebeu o título de cidadão honorário pela sua incansável luta contra a pobreza e a desigualdade. Ele também era conhecido como o Pai do Sertão, um símbolo de paz, amor e justiça naquele lugar. Antes de se aposentar definitivamente em 2018, ele ajudou a fundar uma escola de educação ambiental para crianças da região. Ele ensinava sobre respeito à natureza, e suas alunas e alunos aprendiam a amá-la. Mais recentemente, Antônio dedicou-se ao seu hobby favorito, restaurar motocicletas antigas. Eliana Maria dos Santos, mulher súplica e iluminadora de vidas, faleceu ontem às 5 da manhã, aos 79 anos de idade, em sua querida cidade natal de Serra do Sol, no estado de Minas Gerais. Filha única de Antônio Carlos e Maria Esperança, nascida no pequeno povoado de Água Viva, Eliana passou a infância e a adolescência rodeada pelo amor de sua família e o mistério das montanhas que cercavam seu lar. Aos 18 anos, ingressou na Escola Normal do Distrito Federal para se tornar professora primária, iniciando uma jornada marcada pela dedicação às crianças e ao ensino da língua portuguesa. Dedicou quase 50 anos da vida à escola pública, brilhantemente desempenhando o papel de professora, diretora e conselheira escolar. No ano de 2001, foi homenageada como professora emérita pelo Ministério da Educação por sua trajetória exemplar e inquebrantável amor às alunas e alunos. Com um coração aberto e um espírito generoso, Eliana foi mais do que uma mãe substituta para seus alunos, muitos dos quais a lembram como a luz da escola. Em suas salas de aula, sempre revestidas de ervas secas e papéis amarelos de notas antigas, Eliana ensinava não apenas gramática e matemática, mas também a importância do respeito, da solidariedade e do cuidado com o meio ambiente. Além da carreira escolar, Eliana também foi uma incansável defensora da natureza, dedicando-se ao cultivo de orquídeas e proteção de aves nativas de seu quintal. Por anos, abriu suas portas para os amigos do meio ambiente, oferecendo-lhes um oásis de paz, sabedoria e apoio em momentos difíceis.
Na última década de sua vida, Eliana enfrentou a perda da visão, mas isso não lhe impediu de continuar sendo uma fonte de luz e inspiração para todos que a conheceram. Acompanhada pela voz da filha, que lia livros de romances clássicos brasileiros para ela, Eliana encontrou refúgio na leitura e na escrita de poemas, compartilhando seus versos com os amigos em cartas delicadamente tricotadas. No telejornal da Globo, foi relatado que Eliana Maria dos Santos era uma mulher cuja vida foi marcada por um sentido de responsabilidade e carinho inegáveis. Um exemplo para muitos, sua partida deixa um vazio profundo, mas também um legado de amor e dedicação que jamais será esquecido. Na manhã do seu último dia, no quarto de mármore azul onde passou suas últimas horas, Eliana dormiu tranquilamente, enquanto o cheiro dos pods de goiabada e toalhas de crochê testemunhavam sua presença. E hoje, como todas as manhãs, a chuva batendo no telhado de zinco da casa da família lembra os que a amaram de como era encantadora a presença dela entre nós. Era um mundo antes dela, mas depois dela era outro. A vida no palco era apenas uma série de cores e sombras até que Fernanda Montenegro apareceu, como uma força divina, com o poder de transformar o tédio em magia e a monotonia em encantamento. Ela não era apenas uma atriz, era um símbolo da resistência do teatro brasileiro, um testemunho vivo do espírito indomável da nossa cultura. Como uma flor nativa que surgiu das serras e das matas brasileiras, ela se ergueu em uma gigantesca árvore, cujas raízes se enterraram no solo da terra brasileira e suas folhas se espalharam pelo mundo. A sua voz vibrava naquele espaço sagrado que é o palco, um lugar onde o amor, a tristeza, a paixão e a solidão coexistiam em harmonia com os gestos delicados e suaves de uma mulher que vivia para o teatro, para o cinema e para o país. Em um mundo onde o tempo se desgasta como areia, Fernanda Montenegro era a exceção, uma testemunha de uma eternidade artística que resistiu às mudanças do tempo. Ela era uma espécie de relíquia do passado, mas também um símbolo do presente e do futuro do teatro brasileiro. Sua presença em cena era tão poderosa quanto do sol nascer, uma luz que irradiava sua essência artística e espiritual, como se ela fosse o guardião de um segredo sagrado que só podia ser desvendado através da arte. A sensibilidade em seus olhos, a força em seu sorriso e a paixão em sua voz eram como um balanço do mundo interior, uma exploração de suas emoções mais profundas que transformava o palco em um espaço sagrado. Ela era uma sacerdotisa do teatro brasileiro, uma guia para nós, um exemplo de dedicação e amor às artes cênicas. A presença de Fernanda Montenegro no cinema brasileiro foi semelhante, uma força natural que deslizava pelos quadros como uma onda, com a sua voz suave e sedutora, transformando os filmes em um mundo mágico. Ela era uma flor exótica em meio à monotonia das telas cinematográficas, uma espécie de iluminadora do cinema nacional. A vida dela foi uma obra-prima artística, uma narrativa viva da história brasileira. Sua carreira é um testamento ao amor pela arte, uma prova de que a paixão pela atuação é mais do que um trabalho, é uma missão. Fernanda Montenegro é o símbolo do teatro e do cinema brasileiros, uma verdadeira rainha do palco e da tela, que nos legou uma herança cultural que jamais será esquecida. A vida dela foi um poema escrito em cores e sombras, em paixão e dedicação, em tristezas e alegrias. Fernanda Montenegro é mais do que uma atriz, ela é uma lenda viva, um símbolo da cultura brasileira, uma flor nativa que floresceu nas serras e as matas brasileiras e cujos frutos continuam a florescer até os tempos de hoje. Ela é a nossa herança, ela é nosso orgulho, ela é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro nasceu sob o som dos maracás e da brisa carioca, uma criança do Rio de Janeiro, no coração daquele mundo vibrante que apenas a cidade do amor poderia oferecer. Nascida em uma família simples, com raízes portuguesas, ela cresceu imersa na diversidade cultural e nas ruas movimentadas de sua terra natal. A casa onde Fernanda passou os primeiros anos de vida era um teatro ao ar livre, uma plataforma para a expressão e o despertar da sua criatividade. A literatura e as histórias eram seus amigos mais próximos, e ela vivia absorvendo a magia das palavras, enquanto os olhos se espelhavam nas páginas de livros emprestados do vizinho. A curiosidade era o seu companheiro inconfundível, e a imaginação, o carro-chefe que impulsionava as súplicas à arte cênica. Nos calmos das noites, Fernanda encantava-se com peças de rádio, enquanto sonhava com a possibilidade de representá-las em palco. A casa era o centro do universo teatral, e as obras eram transformadas em brinquedos improvisados,
com ela sendo atriz e o espectador simultaneamente. Ainda criança, Fernanda revelava a futura atriz que faria do Brasil um palco maior, transfigurando a arte cênica brasileira em algo mais mais vibrante, mais verdadeiro. Aos olhos dela, o teatro não era apenas uma arte, mas um lugar de comunhão, onde o mundo interior poderia se manifestar e encontrar-se com o mundo exterior. E assim, Fernanda Montenegro nasceu no Rio de Janeiro, em uma casa cheia de histórias e sonhos, num local onde a diversidade cultural se misturava à brisa marítima, sagrando-se atriz que faria do Brasil um palco maior. E, como o Rio de Janeiro, Fernanda é tão vibrante quanto Maracá, encantadora e inquebrantável, enquanto sonho vivo que se desliza pela areia da vida. Na juventude, Fernanda Montenegro andava em um caminho pavimentado com estudos e trabalhos, onde o sol da radiofonia iluminava seu rosto e as sombras teatrais eram a base de sua interpretação. Era nesse cenário que ela deu vida a personagens esquecidas, dando-lhes voz e corpo com tal dedicação que suas palavras se transformaram em sonhos. A presença de mestres do teatro brasileiro era como um ritmo sutil na bateria da vida da jovem atriz. Eram eles quem marcavam o tempo, que marcavam a batida, e Fernanda aprendia a dançar no palco da vida aos sons de seus passos. Esse espaço foi como uma floresta fechada onde descobriu-se o segredo do canto da alma, um lugar onde Fernanda encontrou seu lugar no mundo. Em suas horas mais difíceis, financeiras e marcadas por preconceitos, a determinação da jovem atriz era uma luz que iluminava seu caminho. Era essa mesma paixão pela arte que guiou-a pelos desafios, como se as ondas do futebol fossem os ririos de sua carreira. Fernanda Montenegro andava em busca de um sonho, e a vida era o campo onde ele cresceu e floresceu. Mas foi naquele primeiro grande papel que ela assumiu que Fernanda Montenegro foi projetada como promessa de talento raro. A vida parecia ter colocado uma coroa no topo de sua cabeça, com um brilho tão intenso quanto o sol nas praias do Rio de Janeiro. Era assim que ela se tornou a rainha do palco, uma força natural, como a natureza brasileira é uma força a ser contemplada e respeitada. E a partir daí, Fernanda Montenegro viveu seu sonho, dando vida às personagens que antes apenas ouvia. Cada palavra falada, cada movimento executado era como um olhar no espelho de sua alma, onde as sombras do passado e o sol da juventude se fundiam em uma única história, a sua. Ela encontrou seu lugar no mundo, no teatro, na rádio, em cada palavra, em cada sonho que ela deu vida. E aquele olhar no espelho da alma é um reflexo de uma vida marcada pela determinação e paixão por uma arte que transformou sua vida e a vida de tantos outros. Fernanda Montenegro, a rainha do palco, era uma mulher que viveu sua vida como se fosse uma obra de arte. E ainda hoje, quando ouçamos suas vozes nos arcos do teatro, nas ondas da rádio, sentimos o eco de um sonho vivenciado, de uma vida transformada em arte. A vida de Fernanda Montenegro era uma obra-prima em si mesma, um testemunho vivo do poder da arte e do espírito humano. Atraísse olhares, tocava cordas do coração e levava o público às alturas do céu e ao fundo do abismo, sempre com a mesma verdadeira paixão que caracterizou sua brilhante carreira. No teatro brasileiro, Fernanda foi uma força impulsionadora, uma presença viva e inconfundível em palco. Aplaudida por milhares de espectadores, ela vivenciou em cena os momentos mais altos e mais baixos da humanidade, deslizando com facilidade entre risadas e lágrimas, emocionando cada vez que entrou no palco. Seu talento era inquestionável, um brilho que se refletia nas miríades de papéis que interpretou em peças clássicas e contemporâneas. No cinema, Fernanda Montenegro brilhou com a intensidade de um sol na obra central do Brasil. Esse filme é uma das obras mais representativas da história do cinema brasileiro, com sua história marcante e suas personagens inesquecíveis. A atriz conseguiu um desempenho de tal força que rendeu-lhe a indicação histórica ao Oscar, colocando nosso país no mapa do cinema mundial. Já na televisão, Fernanda foi a rainha de novelas e especiais, marcando gerações com seu trabalho incrivelmente dedicado e carismático. Seus personagens são lembrados por milhares de telespectadores, que vivenciaram emocionantes histórias de amor e traição através do talento e dedicação de Fernanda. Por mais que se sinta a falta da presença física de Fernanda Montenegro, sua legacy viva continua vibrando na alma do Brasil. Ela recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Emmy Internacional, e foi homenageada como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras.
Sua dedicação à arte e excelência artística são reconhecidas e admiradas por todos que amam o teatro, o cinema e a televisão brasileiros. A memória da vida e obra de Fernanda Montenegro nos lembra que a verdadeira magia do cinema, do teatro e da televisão reside no poder das palavras bem escolhidas, no desempenho autêntico e no talento incomparável. Em cada uma das suas performances, ela nos ensinou que a vida é um verdadeiro espetáculo e que o teatro da vida _está te assista. Da vida pode ser tão emocionante quanto qualquer peça de Shakespeare ou Pinter. Sua dedicação à arte, ao público e à própria perfeição na interpretação é uma lembrança viva, um exemplo para todos os artistas que veem um caminho cheio de dificuldades e incertezas. Em cada ato, cena e tom da vida, Fernanda Montenegro nos legou uma herança invalável, um testamento ao poder das artes e do talento humano. Ela nos ensinou que a vida é uma peça encenada em palco único, onde cada ato deve ser vivenciado com paixão, dedicação e respeito pela arte. No Brasil, Fernanda Montenegro é lembrada como uma das maiores e mais inspiradoras artistas do nosso país. Sua vida e obra são um testemunho vivo da importância da dedicação às artes, ao talento humano e à exploração da riqueza das emoções humanas. A memória de Fernanda Montenegro continuará brilhando para sempre, uma estrela no firmamento da história do teatro, cinema e televisão brasileiros. A vida de Fernanda Montenegro foi uma obra-prima em si mesma, uma encenação teatral onde o palco era o mundo, os cenários as ruas da cidade, os espectadores a população brasileira e o público mundial. Com a voz de uma sereia e a postura de uma guerreira, ela subiu ao cenário do Teatro Nacional e se consagrou como uma das maiores atrizes da história do Brasil. Nascida em um Rio de Janeiro de ensinação e tradições, Fernanda nasceu para ser luz na penumbra, brilho na escuridão, pano de fundo a mais de uma geração que _está te assista. De artistas que se inspiraram em sua saga. Com um olhar que era quase palpável, ela transmitia verdade, honestidade e força de caráter que marcavam a cada movimentação do seu rosto. Era uma presença inconfundível, como o som dos tambores na bateria da samba,